Esse aqui é um meme clássico, onde todos os anos o pessoal atualiza quantas vezes o termo AI foi citado na conferência anual do Google. AI. It uses AI to bring AI. Só que essa obsessão por inteligência artificial, na verdade, não pertence só ao Google. Há mais de 2 anos que o mundo inteiro só fala sobre isso. Todos os dias saem notícias de que um novo modelo superou algum anterior, de que novas tecnologias são lançadas que hoje conseguem fazer coisas que nós achávamos ontem que era impossível. E existe até um certo vício de algumas empresas quererem colocar o termo AI em coisas que não tem nada a ver com inteligência artificial. Só que quando se tenta projetar o futuro, levando em consideração a existência das inteligências artificiais, é que o assunto fica ainda mais complexo. Porque parece que cada pessoa aqui na internet emite uma opinião completamente diferente uma da outra. Tem gente que acha que as AIs vão acabar com todas as profissões, e isso vai acontecer amanhã. Tem gente que acha que inteligência artificial na verdade é um grande hype e que o interesse pelo público vai acabar, assim como as NFTs acabaram há cerca de 4, 5 anos atrás. Que esse boom recente das ações da Nvidia é só uma bolha. Tem gente que acha que essa é a nova realidade. Então nesse vídeo eu quero trazer um pouco da minha visão sobre isso e compartilhar o que eu acredito que vai acontecer num curto prazo envolvendo inteligências artificiais. O que a gente pode esperar do mercado, que coisas eu tenho prestado atenção em relação à AI e que eu acho que vocês também deveriam prestar. Só que antes de dar a minha opinião, eu queria situar vocês em relação a alguns grupos de opiniões que se formam por aí em relação ao futuro da inteligência artificial. Em primeiro lugar, eu tenho visto opiniões emitidas por um grupo de pessoas que costumam ser mais leigas em relação ao funcionamento das inteligências artificiais. E, em geral, eles costumam ser mais impressionados em relação aos lançamentos que saem por aí. Quem emite essas opiniões não costuma saber tão bem como as inteligências artificiais funcionam por debaixo dos panos. Então acabam não sabendo bem das suas limitações e o quão difícil é superar algumas das limitações que nós estamos vendo hoje em dia. E, por fim, se tornam mais alarmistas. De um outro lado, eu tenho visto um grupo de profissionais que seriam mais experts, são pesquisadores, cientistas da computação, que não ficam tão impressionados com os modelos que a gente vê por aí. Em geral, sabem como os modelos são treinados, acompanham os papers que são lançados todos os dias. Esse grupo sabe bem das limitações dos modelos, sabem diferenciar o que são novos modelos e o que são apenas sistemas que usam esses outros modelos na inteligência artificial. E, consequentemente, esse grupo acaba sendo muito mais cético em relação a todo esse hype criado. E a minha opinião que eu vou trazer para vocês, ela tá no meio do caminho. Eu tendo a não ser tão impressionado com as novidades que saem por aí, mas ao mesmo tempo não tão cético. Eu entendo das limitações do modelo e sei como eles são construídos. E toda a transformação da economia não vai acontecer tão rápido quanto parece. Mas eu acredito que ao mesmo tempo a tecnologia das LLMs especificamente não pode ser desconsiderada. Ela tem uma peculiaridade que pode mudar a forma como a gente constrói tecnologia para sempre. E é isso que eu quero explicar para vocês agora. Então, se a minha opinião é um equilíbrio entre esses dois grupos, nada melhor do que explicar ela entrando em um desses grupos por vez. E a gente vai começar entendendo como as inteligências artificiais funcionam e como a gente chegou até aqui. Desde que os primeiros computadores foram criados, nós já viemos tentando adicionar formas de tornar eles mais inteligentes. E muitos modelos diferentes já foram propostos ao longo de mais de 100 anos que obtiveram bons resultados em múltiplos campos. Só que existe uma arquitetura que hoje domina praticamente tudo quando a gente fala de inteligências artificiais, que são as redes neurais. E como o nome sugere, as redes neurais elas são baseadas no funcionamento dos nossos próprios neurônios. Eu posso cometer algumas imprecisões aqui, então me desculpem, neurocientistas. Cada neurônio nosso está conectado com outras centenas, milhares de neurônios através dos dendritos, que são essas terminações nervosas aqui, e ela informa outros neurônios e se comunica com os próximos da rede através dessa cauda que a gente vê aqui, e aqui estão as conexões com os próximos neurônios. Então, tudo isso aqui forma uma grande rede que forma o nosso cérebro, que forma todas as nossas terminações nervosas. E por mais que esse funcionamento aqui não seja muito claro para nós ainda, a ideia central é que toda vez que eu, por exemplo, encosto no meu braço, alguns neurônios aqui eles são disparados, eles sentem esse estímulo, eles recebem uma quantidade de energia, de sinais de outros neurônios que seriam suficientes para que ele decida que ele deve disparar, informar para o próximo neurônio que ele foi ativo. E uma vez que esse neurônio é ativo, ele vai informar outros neurônios. Os neurônios, quando eles receberem uma quantidade de ativações maior do que um valor específico, eles vão disparar também. E é por isso que quando eu encosto aqui,
existe uma rede que vai se conectando todo o meu braço e chega até aqui, porque todos os neurônios em sequência vão percebendo que foram ativados pelos neurônios anteriores. Até que isso aqui chegue no meu cérebro e o cérebro perceba que isso aqui se trata de um estímulo de tato. Se eu de repente cheiro alguma coisa e percebo, existem neurônios diferentes aqui que se conectam e são ativados por uma sequência de outros neurônios que indicam que aquilo é um olfato e que tem um cheiro específico. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque o primeiro modelo matemático a tentar reproduzir os neurônios é chamado de perceptron. E percebam que ele tem uma estrutura aqui que, para quem não tem muita familiaridade com matemática e álgebra linear, esses números podem assustar um pouco. Eu prometo que eu não vou entrar tanto em matemática assim, só um pouquinho para que vocês entendam a lógica da coisa. Mas a forma dele é inspirada meio que grosseiramente em neurônios. E como é que funciona um perceptron? Um perceptron é um modelo que, eu não tenho certeza se essa informação da Wikipedia está certa, mas a gente está falando com certeza de uns 80 anos de existência. Ela é uma equação matemática que ela vai devolver um valor y em função de alguns valores x de entradas, ponderados por parâmetros aqui no meio e modificados por uma função de ativação aqui dentro. Eu sei que entender isso aqui parece um pouco confuso, mas compreender o funcionamento de um perceptron, as suas limitações e como que isso aqui evolui e é construído vai ser a base para compreender tudo o que vem depois na inteligência artificial. Então vamos aqui para o tablet e eu vou mostrar para vocês um exemplo muito simples de um problema que pode ser resolvido por um perceptron, como que isso aqui, que está um pouco confuso se entender, pode ser traduzido em um exemplo super prático da nossa vida. Então, um problema de inteligência artificial muito simples, que é bem didático para entender a ideia de um perceptron. Então, imaginem que um médico está tentando construir um modelo matemático para prever se determinado tumor ele é maligno ou benigno. Então, eles vão lá, fazem uma biópsia do tumor que uma pessoa está desenvolvendo e obtêm alguma coisa assim. Vamos supor, e aqui médicos, peço desculpa para vocês, isso aqui é só um exemplo, que a única variável que ele vai levar em consideração nesse problema é a largura desse tumor obtido de uma forma específica. A gente vai ter aqui um valor x, por exemplo. Então, qual que é a ideia? Através da largura desse tumor coletado, eles querem tentar prever se ele é um tumor benigno ou um tumor maligno. Esse tipo de problema aqui, ele tem uma variável de entrada, que é o que nós chamamos de feature, é o que nós temos para tentar prever alguma coisa, e nós estamos tentando classificar isso em duas classes, ou é benigno ou é maligno. Então isso se trata de um classificador binário. Se eu voltar aqui para o desenho do perceptron, eu consigo trazer isso aqui de uma forma ainda mais simplificada para dentro para resolver esse problema. A gente quer encontrar uma função matemática que seja função de apenas x1 e ela vai devolver 1 entre dois valores. Ou é 1 ou é 0. Essa função ela vai tentar prever para a gente se ele é benigno ou se ele é maligno. Se os pesquisadores conseguirem coletar muitas dessas amostras, então, por exemplo, eu coletei vários benignos aqui, e eles forem percebendo que, em geral, quando os tumores tiverem um tamanho maior do que um certo valor, eles costumam ser malignos, existe uma proporção maior aqui de benignos do que malignos a partir de um certo ponto, eles podem tentar encontrar uma lógica para descrever essa reta aqui. E o perceptron pode ser utilizado para isso. O perceptron funcionaria da seguinte forma. É a bolinha, que ela vai receber aqui o valor x1, que é o tumor que a gente está observando, e aqui eu teria um W1, que seria o que nós chamamos de parâmetro do modelo. É o que vai caracterizar um pouco essa nossa função. Alguma coisa vai acontecer aqui no meio que vai modificar o valor de x1 em função de w para que ele devolva 1 ou 0. É isso que nós queremos. Entro com x, multiplico por algum parâmetro, faço alguma coisa mágica aqui dentro e o resultado é 1 ou é 0. É isso. Isso é um perceptron mais básico possível. Então aqui ficam duas perguntas. O que a gente faz com W e o que existe aqui dentro? A primeira proposta mais básica está descrita aqui, nessa caixinha da Wikipedia. Eles dizem que f de x vai ser igual a 1 se W vezes x mais b for maior do que 0 ou 0 do contrário. Então reparem que aqui está o nosso x, aqui está o nosso w. Eles colocaram um termo b aqui, que eu não descrevi para vocês, mas é um termo que poderia entrar nesse modelo. E quando essa multiplicação aqui for maior do que 0, essa minha função vai dizer que é 1. Então como é que a gente faz isso? Eu venho aqui e coloco x1 vezes w1 mais um b qualquer. Então essa operação matemática aqui pode não parecer, mas ela é muito semelhante ao que está entrando no meu neurônio. Seria o estímulo que ele está recebendo, seria a informação que ele está recebendo
antes de decidir se ele dispara, se ele liga, se ele emite o próximo sinal para os neurônios seguintes ou não. E nós vamos aplicar esse valor aqui dentro de uma função que leva o termo de função de ativação. É ela que vai decidir se deve ou não deve disparar o seu valor. E no nosso caso aqui, o que seria esse disparar? É ele dizer se é 1 ou é 0. E essa função de ativação mais básica possível aqui, ela é o sinal correspondente aqui dentro. Se esse corpo aqui dentro for maior do que 0, ele vai dizer que ele é benigno ou que ele é maligno. Então aqui eu quero fazer só uma observação para vocês. X1 é o que nós estamos observando na natureza. W1 e o B aqui seriam os parâmetros do nosso modelo. Percebam que a partir do instante que eu começo a modificar o W aqui, essa equação aqui muda e ela vai parar de disparar em certos locais para começar a disparar em outro. Então isso aqui caracteriza a inteligência do nosso modelo. E o produto final aqui, a conclusão dele, é simplesmente essa função de ativação em relação a isso. Isso aqui que eu expliquei agora pode parecer um pouco confuso, mas é a base da base da base da base de uma rede neural. Tá? É a coisa mais básica possível, vocês vão ver daqui a pouco que esses elementinhos aqui, quando começam a se juntar, permitam que a gente saia de um modelo super idiota como esse para coisas absolutamente complexas, como é fazer uma máquina falar. Só que antes de avançar nos modelos, eu quero explorar um pouco esse modelo aqui. Porque os nossos pesquisadores aqui, os nossos médicos, qual que é o objetivo deles com esse trabalho? Algum valor de W aqui, na qual ele consiga montar uma separação perfeita entre tumores malignos e tumores benignos. Dependendo de qual valor de W a gente coloque, se eu for aumentando ou reduzindo, é como se eu estivesse movendo essa minha curva, que está agora nesse ponto verde aqui, para a direita ou para a esquerda. O nosso modelo, como ele se trata de algo muito simples, ele não tem muita maleabilidade para a gente conseguir construir coisas mais complexas. Ele só consegue deslocar uma reta dura, tá? No nosso eixo X aqui. Porque se trata de um problema com uma variável de entrada com classificação de duas variáveis. Só que quando a gente vem nesse modelo de perceptron aqui, que também é super básico ainda, mas reparem que ele tem aqui x1, x2, x3, tem mais variáveis e estão sendo multiplicados por mais pesos aqui para permitir algum valor. Quando a gente começa a adicionar mais variáveis aqui, o nosso modelo ele começa a ganhar complexidade. Ele começa a permitir que antes eu tinha só a maleabilidade de modificar horizontalmente uma reta vertical, eu posso começar a colocar coisas um pouquinho mais complexas, como de repente, se eu coloco um x2, a minha curva resultante agora ela pode se inclinar de um jeito ou de outro. E isso fica visualmente mais fácil de ser compreendido nesse site aqui, que é o TensorFlow Playground, é um site feito pelo Google para a gente poder visualizar um pouco uma rede neural, como que ela funciona. E se vocês prestarem atenção aqui, eu tenho um perceptron aqui. Eu tenho um x1 entrando e ele pode escolher diferentes pontos, diferentes tipos de dados aqui dispostos em um eixo bidimensional. E vocês vão ver que à medida que a gente aumenta a complexidade desse sistema, o nosso modelo ele tem mais maleabilidade para conseguir separar esses pontos. Então, quando eu coloco só um x1, vamos supor que eu pegue esse conjunto de dados aqui, que tem uma classe 1, que é uma classe que poderia ser tumor maligno ou benigno, poderia ser qualquer tipo de classificação que vocês pensarem aí. O nosso modelo, se eu mando ele treinar e encontrar esse parâmetro W, porque quando eu vou dar o run aqui, ele vai tentar modificar os Ws que estão sendo modificados para gerar coisas diferentes. Reparem que ele só consegue, aqui nem fica tão claro, vamos pegar esse outro aqui, ó. Ele só consegue encontrar retas verticais. Porque é isso que o nosso modelo faz, ele não é complexo o suficiente para produzir coisas diferentes quanto a isso. A partir do instante que eu adiciono para ele também um x2, que seria adicionar essa segunda possibilidade aqui, ele vai tentar modificar o W1 e o W2 de forma que faça separação para a gente. E olha que interessante. Antes um modelo que ele era duro, agora ele conseguiu dar essa inclinadinha, porque o x2 aqui ajudou ele a dar essa inclinada. E se eu coloco o cursor em cima, eu até consigo ver qual que é a contribuição do x1 e qual que é a contribuição do x2. E quando eu tiro o cursor, ele devolve a contribuição dos dois somados. Isso é muito interessante, porque agora a gente teria duas variáveis de entradas que conseguem fazer separação num eixo bidimensional. Mas o que acontece se eu tentar separar este gráfico aqui? Percebam que a gente não vai conseguir fazer nada, porque nós só temos a possibilidade de pegar uma reta dura e inclinar ela. Esse nosso modelo não tem complexidade o suficiente para poder
dobrar essa reta e fazer com que ela desenvolva um círculo em volta. Então, para isso que eles deram outras opções, deram umas modificadas aqui nos nossos valores. Por exemplo, x1 vezes x2. Olha que a curva já é bem doida. Se eu mando ele rodar, ele não conseguiu ainda. Vamos tentar adicionar outras coisas aqui. Ó, se eu aumento a complexidade das variáveis de entrada, a gente tem uma curva agora que consegue ser formada. E vocês podem brincar bastante com os tipos de dados diferentes e ver que essas curvas de separações elas mudam. Beleza, e agora eu sei que parece bem distante. O que tem a ver futuro de inteligência artificial? A gente está desenhando curvinhas aqui, porque vocês entenderam como uma rede neural funciona e tudo que vai ser construído a partir daqui vai fazer um pouco mais sentido. Porque resolver problemas com poucos parâmetros, 5 parâmetros, é algo que já era possível de ser construído há, sei lá, 80 anos atrás. É o tipo de equação que tu consegue resolver quase que na mão. Só que a magia de uma rede neural é que, à medida que a gente adiciona mais features, eu também poderia pegar esses neurônios aqui, eu poderia pegar o valor de saída desse neurônio aqui e transformar ele no valor de entrada de um outro neurônio, por uma coisa semelhante a esta cara aqui. Reparem que aqui a gente tinha um perceptron aqui no meio, só que agora este perceptron aqui está servindo de entrada para outros perceptrons. E a partir do instante que eu coloco mais features e mais parâmetros, eu consigo ter um modelo matemático que, na verdade, consegue construir a forma de qualquer coisa. Aqui é fácil da gente visualizar essa complexidade do modelo, porque nós, seres humanos, estamos acostumados a ver as coisas em 2 dimensões. Então, um problema que tenha esta complexidade aqui, eu consigo ver claramente que o modelo conseguiu fazer um desenho, está conseguindo criar uma curva diferente para separar aquilo. Só que os problemas que a gente quer resolver na vida real, como é que eu sei que um cachorro numa foto é um cachorro? Como é que eu faço para um modelo entender a tradução de línguas? Como é que eu faço para um modelo conseguir falar? Eles são problemas muito mais complexos e é como, eu vou dizer bem simplificado aqui, é como se nós quiséssemos ter um modelo grande o suficiente para que ele consiga montar formas geométricas em um espaço gigantesco, não só de 2 dimensões aqui como a gente está vendo, mas de bilhões de dimensões, que consiga resolver qualquer coisa. E é para isso que a gente começa a conectar as redes neurais, porque quando a gente conecta, a quantidade de problemas e as complexidades dos problemas se tornam muito maiores. Então, se vocês conseguiram compreender essa ideia de quanto mais features a gente colocar aqui, mais redes neurais sai conectando tudo isso, é como se o nosso modelo ele se transformasse numa massinha de modelar bem flexível. Eu consigo desenhar qualquer coisa. Porque se eu coloco uma feature, é como se ele fizesse só isso. Quando eu coloco 2 features, eu consigo inclinar. Se eu coloco milhares de features, é como se eu pudesse transformar isso aqui de um jeito tão complexo que ele consegue fazer uma, sei lá, cara, consigo fazer uma escultura do Michelangelo, por exemplo, porque ele ficou muito maleável. Então a ideia central é mais features, mais maleabilidade no modelo. Então já se sabia, sei lá, 60, 70 anos atrás, que redes neurais têm a capacidade de ser a função matemática, a resolvedora perfeita. Ela consegue se adaptar a qualquer coisa. O problema é que, para poder se adaptar a qualquer coisa, a gente precisa de uma quantidade de redes internas aqui, de parâmetros gigantescas. Porque aqui eu devo ter, sei lá, 15, 20 parâmetros. Só que uma rede neural da prática para resolver coisas reais, o ChatGPT na versão 3.5 se estima que ele tenha 180 bilhões de parâmetros. Então, encontrar qual que é o número certo de cada um dos parâmetros para resolver adequadamente um certo problema não é uma tarefa simples. Só foi possível há cerca de 15, 20 anos atrás, e eles perceberam nas primeiras versões de redes neurais que eles tinham encontrado um modelo muito poderoso, só que eles não tinham ferramentas para poder treinar esse modelo, para poder encontrar quais são os parâmetros certos para resolver qualquer tipo de problema. Até que há cerca de, eu acho que 20 anos atrás, 2005, se eu não me engano, voltou-se a atenção às redes neurais porque começaram a se desenvolver novas formas de se encontrar esses parâmetros com algoritmos conhecidos como backpropagation e a aprimoração dos nossos computadores, as capacidades de processamento, e alguns anos depois até começaram a utilizar placas de vídeo, as GPUs, nas técnicas de otimização desses parâmetros que se permitiu que antes a gente treinava modelos pequenos, a gente consegue treinar grandes modelos, cada vez maiores. Então isso aqui foi uma introdução básica, muito básica sobre redes neurais. Então qual que é o próximo passo? O próximo passo é os pesquisadores começaram a desenvolver novas formas de reorganizar essas redes neurais aqui para resolver problemas diferentes. Então eles começaram, ao invés de simplesmente colocar todas as redes aqui interconectadas, cara,
Vamos cortar algumas conexões de alguns pontos aqui. Vamos fazer com que essa rede se conecte com esses pontos aqui. Vamos fazer com que esse ponto se conecte com essa. O que sai daqui volte para cá, vá para lá. Ao mudar essas conexões e a forma como os dados eles são organizados, a gente está modificando a arquitetura da rede neural. E se percebeu que arquiteturas diferentes são melhores para certos problemas. A gente tem uma arquitetura muito famosa chamada Convolutional Neural Net, que ela permite que a gente organize uma rede neural de uma forma, isso que vocês estão vendo aqui, esse desenho doido aqui no meio é uma rede neural, tá? Não parece, mas é uma rede neural, que ela é focada em conseguir fazer classificação de imagens. Eu mostro uma foto para ela, ela diz o que é aquilo, que objeto é aqui, é um carro, é uma galinha, é um telefone, é um microfone, e isso eles fazem conectando cada pedaço aqui da minha imagem com um ponto da rede. E ela vai disparando informações para outra rede quando, por exemplo, encontrei características de um carro nesses neurônios aqui. E aí chega no fim ele diz que aquilo é mais ou menos um carro. Ele vai lá na hora de classificar, ao invés de ser um classificador binário, maligno e benigno, a gente pode colocar aqui milhares de classes no fim e ele consegue outputar isso pra gente. Então a gente já tem uma lição, que redes neurais elas são resolvedores universais, elas são massinhas de modelar que se adaptam a qualquer problema, isso é um ponto. E o segundo ponto é que a arquitetura da rede neural, a forma como esses dados estão dispostos, permite que a gente consiga resolver melhor certos problemas do que outros. Convolutional Neural Nets, por exemplo, que tem essa arquitetura doida, é ótimo para classificação de imagens, mas não é tão boa para conseguir traduzir textos ou sintetizar voz ou mesmo imagens. Cada tipo de problema vai ter uma arquitetura diferente. Existem algumas arquiteturas que eram muito utilizadas há 5 anos atrás, se eu não me engano, que eram as RNNs, LSTMs, que eram ótimas para conseguir fazer tradução de um idioma para outro. Até que em 2017 a gente tem o lançamento desse paper aqui, Attention is All You Need, que eles propõem uma arquitetura diferente para um problema de NLP, que é processamento de linguagem natural, tentar fazer máquinas falarem como seres humanos. E muito se tentava utilizar uma arquitetura baseada em redes neurais, só que ela tinha um problema específico que ela não conseguia entender muito relações distantes pela forma como a rede era proposta. E eles propuseram essa nova arquitetura chamada Transformer, que é muito complexa, tá? Tem alguns vídeos até do Deep Blue and Brown que eu recomendo para vocês, que ele explica como a arquitetura funciona. Só que isso aqui foi um marco porque todas as arquiteturas anteriores estavam esbarrando num certo limite de qualidade. E quando eles propuseram esses, eles perceberam que eles destravaram um certo limite. Só que o Transformer, ela é a arquitetura base para todos os modelos de linguagem que a gente vê hoje em dia. ChatGPT, Claude 3, Gemini, Meta, os modelos abertos. A única diferença entre eles é a quantidade de parâmetros, que os modelos de empresas fechadas são muito maiores. Se estima que o ChatGPT-4 tenha por volta de 2 trilhões de parâmetros, enquanto que os modelos abertos que a gente roda na nossa máquina aqui tem 8 bilhões, 10 bilhões, é uma diferença gritante e impacta diretamente na qualidade do modelo. E alguns detalhes sobre como eles foram treinados, mas em essência tudo é Transformer. Só que como esses modelos são muito gigantes, precisam de muitos parâmetros, treinar eles não é uma tarefa fácil. E como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, a gente poderia começar com o Common Crawl, que é uma base de dados que de maneira simplificada é um conjunto de dados que baixou a internet pra gente. 250 bilhões de páginas salvas nos últimos 17 anos, aberto, citado em mais 10 mil artigos. Então, o ponto de partida para treinar uma rede neural é a gente ter bases de dados massivas e de comunicação, da forma como o ser humano fala. Então, o Common Crawl aqui é um ótimo exemplo. Então, a gente teria aqui terabytes e terabytes de dados, não tem nem ideia de quanto. Eu sei que uns modelos abertos pequenos, um Llama 2, foram treinados, eu acho, em 10 terabytes de dados. Posso estar sendo impreciso aqui, mas é muito dado. Então, o que a gente faz? A gente tem um conjunto de dados, a gente monta um transformer com parâmetros aleatórios e a gente quer que esses transformers mudem os seus parâmetros, existe uma técnica para fazer isso, para ela se parecer cada vez mais com esse conjunto aqui. Só que é muito dado com muito parâmetro. Então isso aqui tem que ser treinado em um cluster de GPUs. Uma técnica comum é tu alugar um cluster de aí milhares de placas de vídeos, que placa de vídeo consegue treinar modelo de linguagem muito melhor. É por isso que a NVIDIA se tornou a empresa número 1 do mercado agora. Tu vai investir aí 2 milhões de dólares alugando esse serviço e botar esse modelo para ser treinado por cerca de 10, 15 dias para te ter acesso a um modelo pequeno
e simples. O Llama 3 da Meta, que tem 8 bilhões de parâmetros, ele custou mais de 2 milhões de dólares para ser treinado. Eu não consigo nem imaginar quanto custa um ChatGPT da vida que é 10, 20 vezes maior do que um modelo como esse. Mas essa é a ideia. Então, compreendido isso, ficam aqui duas observações. Em primeiro lugar, por mais que os ChatGPTs e outras LLMs produzam resultados incríveis, percebam quão ineficiente ela é. O quão lento é esse processo, porque para poder aprender a conversar como nós, seres humanos, eles precisaram ler a internet inteira por muito tempo. A quantidade de texto que elas tiveram que ler para poder aprender a comunicar é mais do que nós, seres humanos, leríamos em 1000 anos, sem sombra de dúvidas. E nós, seres humanos, possuímos aqui dentro alguma arquitetura que nós não fazemos ideia de como é, que é muito mais eficiente do que o Transformer. Transformer aqui é uma que conseguiu resolver o problema, mas ela é infinitamente menor e mais ineficiente do que a que nós temos aqui dentro. A gente consegue resultados incríveis com modelos de linguagem já, só que suando sangue. E a segunda característica que eu acho que poucas pessoas estão percebendo é que a arquitetura é muito importante para que a gente tenha bons resultados em inteligência artificial. E se ficou muitos anos, 5, 10 anos, dedicando tempo tentando aprimorar RNNs e LSTMs para que se pudesse descobrir uma arquitetura nova do Transformer que tivesse melhores resultados. E eu acredito que no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, nós vamos encontrar arquiteturas que são melhores que o Transformers e que consigam resultados mais expressivos ainda do que os modelos de linguagem. Talvez se aproximem mais da eficiência que o nosso cérebro tem e não precisam desperdiçar tanta energia quanto esses modelos têm. Só que, galera, nós estamos em 2024, a gente usa aí ChatGPT, Gemini, ChatGPT agora a versão 4o, daqui a pouco vai ter a 5, o Claude 3 lançou a 3.5 recentemente, e todos esses modelos usam uma arquitetura de 2017, ou seja, daqui a pouco vão fazer 10 anos que essa arquitetura está aí. Então percebam que as coisas não avançam tão rápido quanto essas empresas querem que a gente acredite que avança. As transformações e os novos modelos, eles não acontecem de uma hora para outra. Eu acho que talvez o próximo Transformer ou a próxima arquitetura talvez aconteça daqui a 5, 10 anos. E a próxima talvez de novo daqui a 5, 10 anos. Então não vai ser amanhã que essas transformações todas vão acontecer. Então esse é o primeiro ponto do que por que alguns especialistas em ciência da computação não são tão comprados assim na ideia de AI. Porque eles sabem que as coisas não são tão rápidas, que acontecem um pouco mais devagar. E o segundo ponto é que esse modelo aqui, é difícil de explicar nesse vídeo tão curto que eu estou fazendo, mas ele tem uma camada que, na verdade, ele como um todo é assim. Mas essa camada aqui no fundo ela é ótima para trabalhar com isso, que é o Softmax, que isto aqui é um modelo probabilístico. O que significa isso? Que nem sempre as mesmas entradas vão dar origem às mesmas saídas. Existe uma probabilidade. No final a gente tem aqui as palavras que o ChatGPT ele gera, elas são tiradas de uma distribuição aleatória. Esse vídeo aqui do Tree Blue One Brown eu acho excelente para mostrar isso. Só que a lógica de um Transformer é como se fosse um grande preditor de texto que a gente tem aqui no celular. Só que em vez de prever a próxima palavra, a gente joga uma frase para ele, ele vai calcular, devolver uma distribuição de probabilidades, a gente escolhe uma dessas probabilidades em função da probabilidade da palavra, joga aqui, pega essa sentença, joga de novo e assim parece que ele está sintetizando o texto. É assim que esse modelo funciona. E o segundo ponto é, como esses modelos são probabilísticos, de natureza aleatória, eles erram. E eles erram muito. Isso é o que nós chamamos de alucinação, que é onde a gente conversa com um modelo de linguagem e ele devolve uma resposta que parece muito bem escrita, parece certa, mas é 100% mentira. E é muito difícil a gente conseguir passar por cima de alucinação ainda. Isso faz com que os modelos de linguagem eles se tornem incertos e seja mais um empecilho para que toda essa transformação que algumas pessoas acreditam que as IAs teriam aconteça de maneira mais rápida. Então, por um lado, a gente tem especialistas que estão observando que as arquiteturas não avançam tão rapidamente quanto o mercado acha que elas avançam, que os problemas de alucinação dos modelos são sérios e não permitiriam que eles pudessem sair substituindo todas as profissões, porque não é algo simples de corrigir, é inerente à natureza estocástica dos modelos, e que a cada nova versão de um modelo que é lançada, ChatGPT 4, 4o, Gemini 1.5, Claude 3.5 Sonnet, as melhoras em relação às gerações anteriores estão sendo cada vez menores. Então a gente tem visto cada vez ganhos menores, o que está indicando que nós estamos chegando num limite que essa arquitetura pode nos levar.
Então todos esses argumentos que eu trouxe aqui agora podem servir de base para sustentar a tese de que AI é legal, mas não é tudo isso. Só que de um ponto de vista mais leigo, a gente não pode desconsiderar o fato de que nós estamos diante de uma tecnologia de fato transformadora. Só que a gente tem que entender como que vão ser essas transformações. Porque muitos leigos que eu tenho visto acreditam que as IAs vão substituir tudo. É como se elas trabalhariam na frente do ser humano. Elas vão substituir designers, vão substituir programadores, médicos, arquitetos, e o ser humano não seria mais necessário porque ela consegue dar algumas respostas convincentes. Mas o que a gente percebe, quem já está trabalhando com AI há um certo tempo, que as alucinações não permitam que isso aconteça. E que elas, na verdade, são incríveis para trabalharem conosco, dentro dos nossos sistemas e nos ajudando e não nos substituindo, pelo menos não nesse momento e talvez não com as arquiteturas de Transformers que eu apresentei até agora. Então, como que seria essa forma? Imaginem se a gente estivesse falando de, sei lá, um cozinheiro, por exemplo. O leigo tende a achar que as IAs vão poder substituir e fazer todo o prato de comida pra gente, quando na verdade elas podem e devem revolucionar a nossa sociedade trabalhando como bons assistentes, propulsionando nossa produtividade e não nos substituindo. E deixa eu mostrar alguns exemplos de como. Todo mundo já está acostumado aqui a ter conversas com o ChatGPT, tirar dúvidas com esses modelos e aprender coisas. Eu mesmo estou pegando algumas dicas aqui para como montar um novo servidor. Só que existe uma forma de trabalhar com AIs que é muito interessante, chamado construção de agentes. Um agente nada mais seria do que um sistema que a gente desenvolve, só que este sistema ele está utilizando uma LLM como núcleo de tomada de decisão. Eu vou voltar aqui no tablet fazer um desenho para explicar como que isso muda a forma como o software é construído, tecnologia no geral é construída. A imensa maioria das tecnologias que vocês já utilizaram hoje em dia, seja no celular, no computador, Netflix, qualquer rede social, sistemas que vocês usem, aqui o próprio VS Code, eles são construídos na lógica de algoritmo. O que é a lógica de algoritmo? O programador ele precisa especificar passo a passo que a máquina deve seguir para poder atingir um certo objetivo. Esse passo a passo ele tem que ser bem explícito. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em cima, existe um código escrito na linguagem que foi utilizada para construir aqui o VS Code, que diz, cara, quando tu clicar aqui em cima, vá em tal lugar, abra e mostre essa janela aqui com essa dimensão, com esse texto, tudo isso é explícito passo a passo. Isso tem um ponto positivo e um ponto negativo, que os sistemas eles acabam sendo limitados pelos caminhos que o programador consegue descrever em passos sequenciais. Então, coisas que eu sei como explicar para um computador seguir de maneira literal, eu consigo traduzir em um software. Eu consigo ensinar um computador a fazer operações matemáticas, eu consigo ensinar ele a mostrar algumas ferramentas, eu consigo ensinar ele a construir um Photoshop para mim. Só que um algoritmo, ele tem essa limitação. O que eu consigo descrever em passos limita o que o computador vai ser capaz de fazer. Então, se eu só souber explicar para ele essa área em verde, ele só vai conseguir atingir aquilo. O ponto positivo é que a gente tem consistência e o negativo é que a gente tem limitação. Eu até decidi pegar aqui um livro que eu tenho que exemplifica essa lógica de algoritmo, que é um livro focado em aprendizado de máquina, inteligência artificial. E ele mostra aqui um pouco dessa lógica de algoritmo que eu acabei de explicar para vocês. Então, como é que eu resolvo um problema específico? Eu escrevo as regras, ponho para rodar, eu avalio se essas regras estão atingindo o resultado que eu gostaria, analiso os erros e reestudo o problema. Quando a solução ela é boa, eu lanço ele. Essa é a lógica de algoritmo que eu acabei de explicar. Mas o que acontece quando a gente está diante de problemas que eu não sei descrever passo a passo? Por exemplo, como é que eu faço para um computador enxergar e explicar o que ele está enxergando? Porque ele enxerga as imagens e vídeos para ele são matrizes com números 0, 1, com as colocações RGB. Mas como é que eu sei e digo para ele que aquela sequência específica representa um cachorro ou um gato? Ou como é que eu sei que ele deve fazer uma tradução de uma língua para outra? Como é que eu sei que ele deve conversar comigo? Como é que eu sei que ele deve analisar minha voz e entender que aqui eu estou falando com clareza, mas de repente eu posso mudar o tom e falar com medo, ou falar com amor, com intensidade? Como é que entende? Quais são os passos em relação a isso? Nós, seres humanos, da forma como a gente pensa, a gente não consegue colocar todas as coisas em regras. Como se diz, nós somos seres muito mais inteligentes do que nós mesmos conseguimos compreender. E aí, para isso, desenvolver uma nova forma de atacar problemas, que é a gente vai lá e estuda o problema e inventa um algoritmo de aprendizado de máquina, onde esta caixa aqui,
com um conjunto gigantesco de dados, que a gente não sabe muito bem como, mas aqui estão as redes neurais e os dados que eu mostrei para vocês, eles vão ser treinados para poder encontrar uma solução sem que eu saiba como que essa solução foi feita dentro dos panos. A gente não sabe como que o ChatGPT fez o que fez. Ele tem 180 bilhões de parâmetros, a versão pequena dele. É impossível qualquer ser humano olhar lá e entender, a regra foi essa. Porque é muita coisa para nossa mente conseguir compreender. Mas o interessante é que a gente consegue ver o problema e a solução, essa caixa aqui no meio, e a gente consegue ter a resposta triste ou verdadeira, ou feliz. Se isso deu certo ou se deu errado. E a gente pode lançar o problema ou analisar os erros a partir daí. Então tudo isso para explicar para vocês que modelos de linguagem, e é o que eu acredito, a gente vai começar a utilizar cada vez mais eles dentro dos nossos próprios sistemas. De sistemas que antes eram feitos basicamente por algoritmos, cada vez mais vão ter modelos de linguagem nos ajudando a tomar melhores decisões, a guiando e tornando a solução proposta cada vez mais complexa. Eu vou dar um exemplo muito pequeno aqui de um sisteminha que eu estou recém começando a desenvolver, tá? Que é um assistente que eu quero fazer aqui de comunicação. Aqui a gente teria praticamente um chat GPT, não tem nada muito além disso, tá? Eu poderia colocar texto e a gente já conhece, mas esse modelo aqui eu dei a capacidade para ele utilizar algumas ferramentas no meu computador. No caso, ele consegue tirar um print screen e descrever a minha tela. Então, por exemplo, eu poderia passar para ele aqui um comando de voz. Olá, você consegue me ajudar no VS Code na minha tela agora? Eu quero que você descreva para mim as linhas que estão selecionadas. Ele vai fazer uma transcrição da minha voz, vai colocar aqui. Tá? Reparem que aqui está a minha transcrição. Ele já chamou a função de screenshot, está utilizando um outro modelo para descrever o que está na imagem, guiou aquele outro modelo sobre o que ele precisa ver na resposta, e aqui está a resposta dele. Olá, sim, eu posso ajudá-lo no VS VS Code. Para isso, preciso saber quais linhas estão selecionadas na sua tela. Por favor, selecione as linhas que você gostaria que eu descreva, e eu farei isso com prazer. Claro que ele não está muito perfeito ainda, eu recém comecei a fazer ele, mas qual que é a ideia? É um modelo de linguagem capaz de controlar funções do meu computador. Isso aqui seria equivalente a eu programando por algoritmo no passado, combinado com uma LLM que decide o que fazer. E que outros tipos de sistemas podem ser construídos com isso. Nós, na Zimov, estamos desenvolvendo um projeto que usa LLMs para poder analisar vídeos do Instagram, categorizar esses vídeos e nos propor, a partir de tendências que estão saindo no mercado, conteúdos que a gente pode fazer baseado na nossa própria forma de comunicação. Ele analisa essas formas e fica fazendo um scraping, analisando esses vídeos e criando um grande banco de dados de vídeos com essas categorizações todas. Isso seria impossível através de modelos antigos de algoritmos, mas que com LLM combinado com uma estrutura de algoritmo a gente consegue ter esse tipo de resultado. Existem muitos frameworks diferentes que permitem que LLMs usem software. Aqui eu tenho, por exemplo, um React Framework. É uma forma da gente conversar com modelos de linguagem que permite que elas chamem funções e a partir daí comecem a construir coisas diferentes. Então, resumindo tudo isso, mesmo para quem não é programador, qual é a minha leitura do futuro? Eu acho que o assunto do momento agora é construção de agents, é como integrar esses modelos que já são incríveis o suficiente, não para que eles façam tudo, mas para eles que se tornem especialistas em pequenas coisas e executem aquelas pequenas coisas a um nível sobre-humano. Isso dificilmente aconteceria num chat GPT-5, num chat GPT-6, porque eles vão seguir tentando ser genéricos, mas quando a gente pega esse modelo, coloca dentro de um problema específico, mune ele de ferramentas e de dados e de feedbacks para ele entender quando ele está errando e minimizar as alucinações, é que a gente vai conseguir construir um novo tipo de software, não sei qual software, 3.0, não sei, mas que use esse modelo de linguagem. Então, eu enxergo LLMs como uma grande transformação, da mesma forma como foi a internet, onde as pessoas precisaram se adaptar a estar nesse mundo digital. LLMs para programadores e para o mercado como um todo, o futuro, para mim, vai nessa direção. Mais modelos de linguagem dentro de softwares e a gente aprender a construir coisas criativas e realmente úteis com elas nos núcleos. Para isso, nós não precisamos de melhores modelos. Claro que novas tecnologias sempre ajudam, mas já existe muita coisa por aí, já existem grandes modelos por aí para poder serem embarcados dentro desses sistemas e o que falta agora são pessoas especializadas em engenharia de prompt e em programação para combinar esses dois mundos. Eu sei que esse vídeo foi bem longo, bem complexo, ele é um pouco da minha visão.
Qualquer dúvida que tenha ficado em relação a ele, caso vocês não concordem, concordam, tenham entendido nada ou adoraram a explicação, deixem aqui nos comentários, até com visões diferentes, para que eu possa ir refinando a minha, porque tudo isso é baseado na minha experiência. Eu tenho experiência já de 10 anos trabalhando com modelo de machine learning, desde o mercado financeiro e agora mais aplicado com esse modelo de linguagem. É muita coisa para cada um de nós poder estudar, porque é um mar infinito de possibilidades e de modelos. Então, estou aberto aqui a comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo.